Um manhwa em que a protagonista está presa numa história onde acontece o apocalipse zumbi. Mas não apenas isso, ela também está presa num loop temporal, onde cada vez que ela morre, ela volta do começo do dia para tentar refazer seus passos e chegar mais longe, para poder então tentar escapar dessa história. Nesse primeiro vídeo eu vou falar de Surviving Romance, o manhwa da webtoon Naver, e analisar também suas nuances e técnicas narrativas. Resumindo um pouco a história, acompanhamos a vida de Shairin, uma menina que foi transportada para um livro de romance que ela havia lido. Porém, depois de meses assumindo a identidade de Shairin, nossa protagonista se vê surpresa ao perceber que o interesse romântico dela havia sido transformado num zumbi, que não só ele como toda a escola está sendo infestada. Incapaz de escapar, Shairin é morta, porém retorna no tempo ao começo do dia da infestação zumbi. E a partir daí ela tem que descobrir fórmulas de evitar sua morte e fugir não só do apocalipse zumbi, como da própria história onde ela está presa. No início, ela tenta encontrar formas de fugir da escola, porém descobre que as regras daquele mundo parecem forçar ela a querer seguir certas situações, e uma delas é obrigar ela a estar na escola durante o apocalipse. As coisas têm uma mudança depois de várias tentativas de sobreviver. Shairin começa a perder sua força de vontade, porém ela é surpreendida pela coadjuvante desconhecida. Essa personagem que aparece para ela e motiva ela a lutar mais pela sua vida. O impacto dessa personagem faz com que Shairin mude sua abordagem para tentar sobreviver. Agora não só priorizando a sua própria vida, como também de todos os seus colegas de classe. Além de que, criando uma busca pessoal para descobrir quem era a extra desconhecida. A partir daí a história começa a explorar seus elementos metanarrativos, já que para Shairin as pessoas sempre foram sombras, e agora ela tem que identificar as individualidades de cada pessoa. Isso faz com que Shairin comece a criar relacionamentos com outros personagens e comece a entender as regras daquele mundo, já que Shairin percebe que quando as pessoas começam a confiar em Shairin e começam a interferir na história e ter uma identidade própria, uma agência própria, elas começam a se destacar e terem formas desenhadas, assim Shairin é capaz de reconhecê-las. Isso nos faz questionar até que ponto os coadjuvantes que vemos de fundo, que às vezes nem são desenhados, têm as suas próprias histórias, têm a sua própria agência dentro da história. Eles têm suas vidas, até que ponto os autores pensam neles, ou o próprio público. Muitas vezes vemos personagens recorrentes de fundo, como Panda Man em One Piece, como uma forma de piada, mas também poderíamos imaginar ele tendo sua própria vida, fazendo sua própria jornada até encontrar One Piece, passando de tripulação em tripulação, cidade em cidade. Quais histórias ele teria para contar? É esse tipo de desafio que Shairin tenta descobrir olhando mais fundo para o seu mundo, para as pessoas que o rodeiam, tentando desbloquear os segredos da história. Isso é até reforçado pelo apelido que Shairin dá para a extra desconhecida, uma simples figurante que teve uma pequena participação da história, porém às vezes essas participações são as que marcam as pessoas. Esses personagens que têm poucos diálogos ou participações pontuais na história acabam marcando as pessoas e podem ser muito bem os personagens favoritos de certos leitores. Em busca de desvendar o mistério da figurante desconhecida, Shairin na verdade vai se aproximando de todos os outros colegas, criando relações até muito mais profundas do que ela teve com a figurante. Porém, essa empolgação de reencontrá-la que motiva Shairin e faz ela continuar participando da história. Podemos estender isso para o leitor também, que muitas vezes teve relações muito mais profundas com certa história, porém é uma única cena que marca ele e que sempre faz ele retornar à história ou querer continuá-la. Em conclusão, Surviving Romance é um manhwa que usa da metanarrativa para nos questionar o nosso relacionamento com a história, com as histórias em que lemos, os personagens que conhecemos e interagimos. E como isso pode nos afetar, assim como nós, enquanto público, também podemos afetar a maneira em que os autores contam suas histórias. Se gostaram do vídeo, deem um like, se inscrevam no canal. Vejo vocês no próximo vídeo.